Paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz. Estamos trabalhando a história de Davi, mas existem momentos que o Senhor me leva para outra palavra. Paramos no capítulo 20. Quando o Senhor der ordem, eu dou continuidade. Por enquanto, eu tenho que levar outra palavra quando Ele me dá. Então, hoje eu ia falar de Davi, mas estou em outro livro. Quando Deus permitir, eu dou continuidade a Davi. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje a gente vamos aprender aqui em Êxodo 14, do 1 ao 14. Depois terminamos com Provérbio 15, verso 3. O título é Deus anuncia sua justiça. A Bíblia diz que Deus é amor, mas é justiça. A Bíblia diz que passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. O controle do mundo, tudo está na mão do Senhor. Aí você pode dizer, mas está acontecendo tanta coisa. É bíblico. Tudo que está acontecendo é bíblico, mas nada sai do controle do Senhor. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos aprender? Deus anuncia sua justiça. Não esqueça disso. Deus é amor, mas é justiça na tua vida. Deus sabe trabalhar. Capítulo Êxodo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis a campo junto ao mar. O Senhor mandou que eles dessem continuidade. Estavam fugindo de Faraó. E o que me chama a atenção é que o Senhor mandou eles acampar-se diante de Pairote. E eu fui pesquisar sobre Pairote. Pairote quer dizer um beco sem saída. Como é que o Senhor manda que Moisés coloque o povo dele diante de Pairote? Que ali era um beco sem saída. Se você entrar num beco sem saída, já está dizendo que não tem saída. Você pode estar num beco sem saída, eu posso estar num beco sem saída, mas o nosso Deus não tem beco sem saída. Não existe porta que ele não abra. Ele sabe trabalhar. Ele se responsabiliza pelo beco que você está. Ele se responsabiliza pelo pairote que você se encontra. Porque ele mandou Moisés colocar eles em pairote, que era um beco sem saída. O Senhor sabe trabalhar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra do deserto. Os encerrou. Faraó, de longe, né? Achou que eles estavam totalmente embaraçados. Por quê? Porque estavam em Pairote. Mas quem mandou eles ir para Pairote? Não foi o Senhor? E desde quando Faraó ia ter autoridade com o Senhor? Aqui Faraó disse que eles estavam embaraçados, né? Porque ali soube, né? Porque então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estou embaraçado na terra do Egito. O deserto os encerrou. Quer dizer, o deserto ali acabou com eles. O próprio Deus disse a Moisés que o Egito, que Faraó lá no Egito ia dizer isso, quando soubesse que eles estavam ali. O Senhor tem sua forma de atrair Faraó. O Senhor tem sua forma de atrair aquele que pensa que é. O Senhor tem suas formas de atrair o orgulhoso, o arrogante, o soberbo, porque não existe nada disso que ganhe para o Senhor. O Senhor mandou, olha que coisa interessante, que o povo ficasse de frente de Pairote, que era um beco sem saída. E ele mesmo disse a Moisés que Faraó ia achar que o povo ali estava perdido, estava embaraçado, porque estava num beco sem saída. Mas só que aquilo era o agir de Deus. O Senhor traz à existência o que não existe, não é verdade? Eu não sei qual é seu Pairote, mas o Senhor está no controle. Eu endurecerei o coração de Faraó
para que os persiga. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles os fizeram assim. O Senhor disse a Moisés: eu endureci o coração de Faraó, ainda vou endurecer mais e mais. E eles vão saber que eu sou Deus, né? Por quê? Porque o povo, Faraó ia se arrepender, ia voltar com seus cavalheiros para ir atrás do povo. O povo estava em pairote, num beco sem saída. Quantas vezes a gente se encontra numa situação sem saída? Mas o Senhor tem saída. O Senhor criou toda essa situação aqui para mostrar ao povo dele e a Moisés que ele era grande e poderoso. E eu e você servimos esse mesmo Deus. Portanto, descanse, louve e adore. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó, dos servos e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixar ir a Israel, para que não nos sirva? Faraó ali se arrependeu, disse: por que a gente deixou eles embora? Mas era um propósito do Senhor. O Senhor não disse a Moisés que tinha endurecido o coração de Faraó? A tua situação é um propósito na mão do Senhor. Você pode estar achando tudo sem saída. Você pode estar até pensando, mas eu devia ter agido de outra forma. É um propósito do Senhor. O que Ele quer é que você o adore. Fique na posição de servo e serva, porque Ele tem um propósito com tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. E aprontou seu carro e tomou consigo seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Veja que aí Faraó se preparou. Os carros, os cavaleiros, tudo, para ir atrás do povo. Deus não sabia? Sabia. Deus estava lá com Moisés e o povo em Pairote, e Deus estava vendo tudo no Egito, as atitudes de Faraó. Deus conhece tua adoração. Deus conhece as atitudes do Faraó. Deus conhece todas as coisas. Ele tem um propósito. Não esqueça do título. Deus anuncia a sua justiça, é o que ele está anunciando. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram em alto a mão. Aqui diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó e permitiu que ele fosse atrás do povo. E o final diz assim: e os filhos de Israel saíram em alta mão. Olha que coisa interessante. Eu vou repetir para você entender. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Os filhos de Israel saíram, estavam em Pairote, mas estavam com alta mão. Que alta mão é essa? A mão do Senhor. Eu não sei qual é a sua situação, mas a mão alta, grandiosa, poderosa do Senhor é comigo e com você. Portanto, deixa Faraó nas mãos do Senhor. Os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e os cavalheiros e o seu exército, e alcançaram-no, acampando junto ao mar, perto de Pairote, diante de Baal-Zefon. Aqui diz que o povo do Egito, os cavaleiros e Faraó perseguiram. E de longe estavam vendo o povo de Deus. Mas só que ele vem de longe, Deus já no centro de cima, com a mão no povo dele e com a mão em Faraó. Ele sabia exatamente a hora certa de agir. Porque o Senhor tem estratégia. O Senhor é arquiteto, psicólogo, juiz, advogado, ele é qualquer área que você necessite. Portanto, descansa. Porque Faraó vinha perseguindo. O povo estava em Pairote, um beco sem saída, mas tudo aquilo era um propósito do Senhor. Aleluia! Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aqui diz que quando eles viram, né,
Faraó temeram, mas clamaram ao Senhor. Você pode até temer, você pode até estar angustiado e angustiada, mas continue clamando, porque Jeremias 33:3 diz o quê? Clama a mim, e te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Fica na posição que o Senhor quer. Continua clamando, orando, louvando, porque o propósito do Senhor está tudo acontecendo do jeito que Ele planejou. Louvado seja o nome do Senhor. Disseram a Moisés: não havia sepultura no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Aí, como ele não viu o agir de Deus, apesar que eles já tinham visto muito, o Senhor já tinha feito coisas tremendas. Mas como naquele momento o faraó estava chegando, e aí eles lembraram que no Egito tinha sepultura, que era melhor que Moisés tivesse deixado eles lá. Às vezes nós agimos assim, com ingratidão, quando a gente vê o problema. Mas o problema é um propósito do Senhor. Não murmure, não olhe para trás, olhe para a frente, porque o Senhor está trabalhando no meio deste propósito. O Senhor sabe o que está fazendo. Ele é grande, Ele é poderoso. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Minha garganta está irritada. Ele é tudo isso e muito mais. Ele faz coisas grandes e poderosas. Não questione. Não lembre-se do passado. Siga em frente, porque a justiça de Deus está chegando. Aleluia! Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois é que melhor nos for servir aos egípcios do que morrer mais no deserto. Já pensou? Moisés obedecendo a Deus, fazendo tudo pelo aquele povo, e quando eles viam, né, o egípcio chegando mais perto, Faraó, eles, por que não deixasse a gente lá? A gente não queria ficar lá, mas o Senhor tinha uma ordem para Moisés. O Senhor tem uma ordem para mim e para você. Obedeça. Fique na posição que Ele quer, porque Deus sabe o que está fazendo. Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais, estais quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais os tornará a ver. Vamos ficar quietos? Salmo 46, o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Serei exaltado na terra e nas nações. A hora do problema, que você não vê saída, é hora de se aquietar. É hora de lançar toda a ansiedade nos pés do Senhor. É hora de descansar, porque o Senhor está fazendo uma grande obra. Aí o 14 diz: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. O Senhor está pelejando. O Senhor está trabalhando de forma linda e gloriosa. Ele tem um propósito com tudo que Ele está fazendo. Ele sabe trabalhar de forma linda e gloriosa. É porque muitas vezes falamos demais, porque muitas vezes ficamos inquietos desnecessariamente. Mas Ele está fazendo uma grande obra. Olha o que o Senhor diz aqui em Deuteronômio 3:22. Não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. Ele não estava pelejando por este povo? Estava. Ele sabe o que está fazendo. Aqui em Provérbio 15:3. Hoje eu não estou bem, viu? Minha garganta está muito irritada. Mas eu estou fazendo a vontade do Senhor. Provérbio 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o Deus de perto e de longe. Ele cuidava do povo dele, mas contemplava Faraó. Ele cuida de você, mas contempla as perseguições. Ele contempla as mentiras, as calúnias, as defamações.
Ele contempla tudo que está acontecendo no oculto. Ele sabe todas as coisas. Lembre-se, não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Ele pelejou pelo povo. Ele botou naquele beco sem saída, porque o mar vermelho ia ser aberto e grande seria a vitória. Portanto, descansa, porque o Senhor, naquele beco sem saída, quando Faraó chegou, Moisés estava perto, o Senhor disse a Moisés que levantasse o cajado. Foi levantado, o mar se abriu, o povo passou, Moisés passou, e quando Faraó chegou no meio do mar, as águas se fecharam. Existe um momento que as águas vão se fechar. Existe um momento que o agir de Deus chegará definitivo. Então, Deus anuncia sua justiça. Ele já está trabalhando de forma linda e gloriosa. O que Ele quer que você confie, o que Ele quer que você descanse nesse beco sem saída que você está, nesse seu pairote, porque Ele está fazendo uma grande obra. Como diz João 13,7, o que eu faço hoje você só entende amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Quando tudo isso passar, quando Deus anunciar definitivamente a sua justiça, que Ele já está te mostrando, você vai ver a grandeza dele. Não olhe para trás, não faça como o povo de Deus fez, atormentando Moisés. Olha para frente, porque é na frente que está a tua vitória. É na frente que tem uma história nova. É na frente que as portas se abrirão. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor e até amanhã.